Parece que o sistema solar tem sido estudado pela humanidade, se não completamente, então em detalhes completos. Os planetas já foram identificados há muito tempo, rovers têm viajado por Marte por um tempo, cometas e asteroides quase foram contados pelo nome, e até mesmo o solo de um deles foi coletado e entregue à Terra para pesquisa. Mas é aqui que os cientistas ficaram perplexos. Acontece que todo o nosso sistema solar, incluindo a distante nuvem de Oort, localizada a uma distância de 1 ano-luz do Sol, está imerso em uma bolha gigante. Seu diâmetro é de 1000 anos-luz. E o que é notável, nosso Sol está praticamente no centro dessa bolha. Será que estamos realmente vivendo em uma enorme bolha? E como nosso sistema solar realmente funciona? Em 1977, Voyager 1 e Voyager 2 foram lançadas de Cape Canaveral com menos de um mês de diferença. Aliás, Voyager 2 foi lançada primeiro, mas como tinha uma trajetória diferente, chegou à borda do sistema solar em segundo lugar, 6 anos após sua colega. Ambos os dispositivos encontraram uma anomalia muito estranha. À medida que se afastam do Sol, a densidade do espaço aumenta. O espaço interestelar é geralmente considerado um vácuo, mas isso não é inteiramente verdade. A densidade da matéria é extremamente baixa, mas ainda existe. No sistema solar, o vento solar tem uma densidade média de prótons e eletrões de 3 a 10 partículas por centímetro cúbico, mas é menor quanto mais longe do Sol. Para quem não sabe, prótons são partículas subatômicas com carga elétrica positiva. Elas são encontradas no núcleo do átomo, junto com os nêutrons. Já os eletrões são partículas subatômicas com carga elétrica negativa que são encontradas orbitando ao redor do núcleo do átomo. Agora podemos continuar, mas antes se inscreve no canal e clica no botão de gostei. A menor densidade do espaço está na borda do sistema solar. Essa fronteira é chamada de heliopausa. Nela, a velocidade do vento solar, ou seja, o fluxo de partículas carregadas emitidas pelo Sol, ou em outras palavras, o plasma solar, cai para zero. A área entre o Sol e a heliopausa é chamada de heliosfera. Esta é uma espécie de bolha na qual todos os planetas do sistema solar estão imersos. Nessa fronteira, a densidade de prótons e eletrões é de 0,002 partículas por centímetro cúbico. De acordo com cálculos, a densidade de partículas atrás da heliopausa, ou seja, no espaço interestelar, deveria ser de 0,037 partículas por centímetro cúbico. Os instrumentos da Voyager 2 mostraram que a densidade fora do sistema solar, a uma distância de 119,7 unidades astronômicas, ou 17,9 bilhões de quilômetros do Sol, era de 0,039 partículas por centímetro cúbico. Isso quase coincidiu com os cálculos. Mas então a estranheza começou. A uma distância de 124,2 unidades astronômicas, ou 18,5 bilhões de quilômetros, a densidade era de 0,12 partículas por centímetro cúbico. Então por que a densidade está aumentando? Certamente falaremos sobre isso um pouco mais tarde. Mas por enquanto vamos falar sobre outra bolha, muito maior do que a heliosfera, para que você aprecie toda a reflexão do cosmos que nos embalou em duas bolhas ao mesmo tempo e entenda a relação entre elas. Quando olhamos para as imagens do espaço profundo, temos a impressão de que tudo está preenchido com nuvens de poeira interestelar e gás luminoso. Mas já nos anos 70 e 80 do século passado, os astrônomos começaram a notar que o espaço galáctico ao redor do Sol difere dessa imagem. Parecia que o sistema solar estava em um vazio quase absoluto. Este ano, cientistas do Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica provaram que sim, estamos realmente em uma espécie de vazio. Eles realizaram as simulações de computador mais complexas, criando uma reconstrução tridimensional do espaço e do tempo. O estudo mostrou que o Sol e a Terra estão localizados quase no centro de uma bolha gigante, com um diâmetro de 1000 anos-luz, que eles chamaram de bolha local. De acordo com os cálculos, ela começou a se formar há cerca de 14 milhões de anos. Para isso, é necessário que cerca de 15 supernovas explodam ao longo de vários milhões de anos. Essa série de explosões empurrou o gás interestelar para fora com a pressão da luz, criando uma estrutura em forma de bolha com uma superfície densa na fronteira. E agora a bolha continua a crescer em tamanho. Quando a bolha se formou pela primeira vez, estava se expandindo a cerca de 60 milhas por segundo, de acordo com dados coletados pelo Observatório Espacial Gaia da Agência Espacial Europeia. Atualmente, a bolha ainda está se expandindo a 4 milhas por segundo. Em sua superfície, foram detectadas 7 regiões de formação estelar, nuvens moleculares densas onde as estrelas se formam. O processo de formação de estrelas ocorre em toda a superfície da bolha local,
e há muitas bolhas semelhantes na galáxia. Portanto, é possível que existam outras estrelas até com planetas, que como nós, também estão em suas bolhas locais. Curiosamente, o Sol não estava inicialmente no centro de nosso universo. Quando essas explosões catastróficas ocorreram, o Sol estava longe do local, a cerca de 1000 anos-luz de distância. Mas como explicou João Alves, um astrofísico da Universidade de Viena, cerca de 5 milhões de anos atrás, enquanto orbitava o centro da galáxia, o Sol se aproximou do centro da bolha. Isso está de acordo com estimativas dos depósitos de isótopos de ferro radioativo de uma supernova na crosta terrestre e de outros estudos. Os pesquisadores sugerem que provavelmente existem mais bolhas de formação de estrelas na Via Láctea. Alyssa Goodman, autora da pesquisa e astrônoma do CFA, que fundou o GLU, explicou em seu comunicado que, estatisticamente, o Sol não estaria perto do centro de uma enorme bolha se eles não estivessem espalhados por toda a parte. A bolha local é exatamente a bolha em que estamos agora, disse ela. Achamos que o Sol provavelmente passou por muitas superbolhas em sua história. A cientista comparou o cosmos com um queijo suíço. Os buracos no cosmos são criados por explosões de supernovas, e novas estrelas estão se formando nas bordas dos buracos criados por estrelas moribundas. A equipe de pesquisa planeja mapear mais bolhas cósmicas para obter uma representação tridimensional completa de sua forma, localização e tamanho. Ao traçar onde as bolhas estão espalhadas pelo vasto espaço, os astrônomos podem reunir como essas bolhas atuam como berçários de estrelas, como elas interagem umas com as outras e como as galáxias, como a Via Láctea, evoluíram ao longo do tempo. Com a descoberta da bolha local, a estrutura do sistema solar parece assim. No centro está o Sol, ao redor do qual orbitam 8 planetas. O último é Neptuno, a uma distância de cerca de 4,45 bilhões de quilômetros ou 30 unidades astronômicas. Isso é, 30 vezes mais longe do Sol do que a Terra. Após Neptuno, vem o cinturão de Kuiper, uma coleção de pequenos corpos celestes, o mais famoso dos quais é Plutão, que por muito tempo foi considerado um planeta. O cinturão de Kuiper se estende até cerca de 55 unidades astronômicas. Além disso, a uma distância de 125 a 135 unidades astronômicas, há uma heliopausa, que já descrevemos. Agora, vamos explicar por que a densidade começa a aumentar em sua fronteira. Isso ocorre porque o plasma solar colide com o plasma interestelar e abracadabra. Imagine 2 fluxos colidindo de frente a velocidades cósmicas. Claro que no ponto de colisão a densidade aumenta. É como um engarrafamento, um caos de partículas. E atrás desse engarrafamento, a uma distância de 0,75 a 1,5 anos-luz, espalha-se a nuvem de Oort, uma nuvem esférica de objetos de gelo, até 1 trilhão, que serve como fonte de cometas de longo período. O vento interestelar já domina aqui, mas o Sol ainda mantém os corpos em seu campo gravitacional com sua última força. Claro, muitos de nossos espectadores podem perguntar: bem, estamos em uma bolha que é gigantesca pelos padrões terrestres, até mesmo em uma bolha dupla, local e heliosfera. Bem, e daí? Como isso afeta nossas vidas? Sobre essa pequena bolha, a heliosfera, podemos dizer inequivocamente que graças a ela, graças ao engarrafamento que se formou em sua fronteira, a Terra está protegida de forma confiável contra partículas cósmicas de alta energia que se deslocam a partir do centro da galáxia. Agora, sobre a bolha local. Os cientistas descobriram há muito tempo que nossa galáxia, a Via Láctea, tem a forma de um disco espiral. Várias espirais se afastam do centro, que os astrônomos chamam de braços. Agora, nosso Sol está quase no meio entre o braço de Sagitário e o braço de Perseu. E nosso Sol orbita o centro da galáxia. Ele completa uma órbita a cada 200 milhões de anos. Podemos chamar isso de um ano galáctico. Apenas 0,0008 deste ano passou desde o aparecimento do homem. Equal sign. Em seu caminho, o Sol com todos os seus planetas cruzou não apenas bolhas, mas também aglomerados de gás interestelar, nos quais a densidade da matéria no espaço aumentou centenas de vezes. O astrofísico Miroslav Filipovic, usando o modelo mais recente da Via Láctea, verificou o que aconteceu na Terra quando o Sol atravessou os braços espirais, nos quais a densidade do espaço interestelar é muito maior. Foi encontrada uma relação entre o momento em que o Sol cruzou os braços espirais e 5 eventos conhecidos de extinção em massa: 415, 322, 300, 145 e 33 milhões de anos atrás. Equal sign, portanto,
Podemos supor que agora o Sol está em um porto seguro, favorável a todas as formas de vida. E podemos dizer que a humanidade tem muita sorte por ter aparecido na Terra como uma espécie quando o Sol entrou na bolha local antes disso. Ou talvez esses dois eventos estejam de alguma forma relacionados: o aparecimento do homem e a presença do Sol em um refúgio seguro, a bolha local. A ciência não tem informações a esse respeito. Pelo menos ainda não. Mas podemos dizer com certeza que observamos um céu tão colorido acima de nossas cabeças apenas porque estamos praticamente em um vazio, a bolha local. Se o espaço ao nosso redor fosse mais denso, muitas estrelas seriam invisíveis. E quem sabe se saberíamos sobre o espaço e sobre a estrutura do universo, tanto quanto sabemos agora se estivéssemos literalmente no escuro. E podemos dizer que a bolha local é apenas um presente para a humanidade, que entrou na era espacial e já está tentando saltar para as estrelas. Para uma nave interestelar que se move em velocidades subluminais, a maior ameaça são as partículas de poeira, que simplesmente reduziriam a nave a pó durante colisões. Mesmo os conceitos hipotéticos de tais naves implicam um escudo frontal. Mas agora parece que o cosmos cuidou de nós, removeu o pó nas proximidades do Sol e, por assim dizer, diz: avante, pessoal! O caminho para Alpha Centauri e Tau 7 está aberto. Fique ligado para atualizações e acompanhe as maiores conquistas da humanidade. Obrigado por assistir e até a próxima!